O artigo é intitulado como Análise do processo de degradação/desertificação a partir do uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do Rio Tru-Sul. Os autores: eu, Leonardo de Souza Silva, Cleanto Carlos Lima da Silva, Maria Jaqueline Martins de Oliveira, Francisco Nathaniel Batista de Albuquerque. O eixo temático é estudos sobre a natureza, limitações, potencialidades e sustentabilidade. Bom, falando um pouco mais sobre a introdução, introduzindo a temática aqui discutida, né, e também um pouco sobre a área de estudo, a Bacia do Rio Tru-Sul é uma subbacia do Alto Jaguaribe, no Ceará, com clima semiárido. Em relação às unidades geomorfológicas ao qual essa bacia está inserida, são duas, que é a Depressão Sertaneja e o Maciço Residual Seco, e trazendo um pouco mais das características, né, desse relevo, a depressão sertaneja possui solos rasos, baixa fertilidade e vegetação hiperxerófila. As características físicas influenciam os usos da região com restrições para as atividades agrícolas. Os da depressão sertaneja são indicados para a criação de bovinos, caprinos, culturas de algodão arbóreo, palma forrageira, feijão e milho. A pluviosidade concentrada na região semiárida contribui para períodos muito secos e erosão do solo. Bom, e aqui, nesse ponto, porque, como você tem, né, as características da região semiárida e longos períodos de seca, a, a vegetação mais espaçada, arbustiva mais espaçada, o solo, nesse período, ele fica muito mais descoberto, muito mais desprotegido, e a gente também tem a característica, né, na região semiárida de chuvas torrenciais. Então, principalmente as primeiras chuvas torrenciais, elas causam muito mais a erosão do solo, a, justamente por ele estar mais desprotegido. Mas vamos comentar um pouco mais sobre essas consequências no decorrer da apresentação. O estudo visa analisar o uso e a ocupação como indicador para a expansão do processo de degradação/desertificação na bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. Então, esse é o objetivo do estudo. Aqui temos um mapa mostrando a localização da bacia, da área de estudo. Como podemos analisar, grande parte dela está inserida no município de Acopiara, né, mas também um pouco no município de Iguatu, Jucás e também aqui Saboeiro. Bom, falando sobre os materiais e métodos. O primeiro passo compreendeu entender de forma holística o histórico da bacia hidrográfica do Tru-Sul no que diz respeito à sua ocupação, verificando se existe ligação com os usos e cobertura da terra atual, ou seja, um levantamento bibliográfico. Aqui tem alguns dados, na verdade, todos os dados utilizados para a produção cartográfica, que foi parte essencial durante o desenvolvimento da pesquisa. Aqui para o mapa, né, de localização da bacia hidrográfica, que acabamos de ver anteriormente. Então, está dividido em dados, os órgãos, o local de obtenção e a escala utilizada. Aqui também temos o mapa de uso e cobertura da terra, que foi o que gerou os nossos resultados também com dados, órgãos e o local de obtenção e escala. Bom, para se chegar no mapa de uso e cobertura da Terra, analisou-se imagens de satélite do Landsat 8. Para isso, após o download, foi utilizada a composição colorida das bandas 6, 5 e 4 RGB, por ter se mostrado de modo a favorecer uma distinção mais específica dos alvos, ajudando no reconhecimento visual da área pesquisada. Aqui está as informações da imagem, né, Landsat 8, mas é também importante citar que a imagem utilizada foi do ano de 2021, porque para se utilizar a imagem para essa análise, a imagem que melhor se adequa àquela que não tem, na verdade, uma grande presença de nuvens. E para esse estudo, a imagem que foi utilizada foi em 2021 justamente por isso, por ela estar mais livre da presença de nuvens e não tendo, assim, interferência na análise. Bom, ademais, se segue a metodologia indicada pelo IBGE para o processo de interpretação e classificação supervisionada da imagem de satélite do Landsat 8, utilizando o método de máxima verossimilhança. Bom, aqui já chegando nos resultados, temos o produto final, que é o mapa gerado com as classes, né? Ele foi dividido em 5 classes: corpos hídricos, vegetação de caatinga densa e rala, solo exposto, área agrícola e área urbana. Bom, falando um pouco sobre a porcentagem de cada classe, temos a vegetação de caatinga, que foi
a grande, né, parte, 67,16%. O segundo maior percentual foi o solo exposto, com 21,26%, o que mostra uma preocupação por todos os problemas advindos pelo solo exposto, como eu já falei. Ademais, a gente vai ver imagens, né, que vai representar essas problemáticas do solo exposto. E a classe dos corpos hídricos estão diretamente relacionados aos usos existentes dentro de uma bacia hidrográfica. E tais usos também impactam na qualidade das águas. Aqui tem um exemplo, né? Como a gente pode ver, que é sobre a produção agrícola, quando realizada com o uso de agrotóxicos, impacta diretamente na qualidade da água, onde esta poderá ser contaminada. Bom, a área agrícola obteve a terceira maior porcentagem, que foi 10,78%, e a classe urbana foi a menor identificada, com 0,33%. Ah, falando aqui um pouco sobre, aqui fala um pouco, né, sobre as problemáticas advindas da questão da urbanização, são erosão de encostas, assoreamento dos corpos hídricos e poluição das águas por meio do despejo de efluentes líquidos em canais fluviais, né? E óbvio que tem mais, mas devido ao tempo eu não vou me estender tanto. Aqui tem as imagens que está representando cada classe, a classe da vegetação, do solo exposto, dos corpos hídricos, a agrícola e a urbanização. Aqui mostrando um pouco dos efeitos do solo exposto e a conclusão. A conclusão, né, é que essa metodologia utilizada, ela ajudou, na verdade, ela proporcionou com que chegássemos ao objetivo do trabalho. E também reafirma-se aqui uma preocupação em relação à expansão das áreas de solo exposto, tendo em vista que, de acordo com os resultados obtidos, como já visto, essa foi a segunda maior classe. Então, deixa-se aqui um caminho inicial para a tomada de decisão no que diz respeito à recuperação de áreas degradadas e o desenvolvimento de políticas